Agora podemos começar. Muito bem-vindos todos. Vou direto para o assunto, né? O pessoal que já entrou me conhece, então eu sou poliglota, especialista em estratégias avançadas de memorização em PNL. Eu formei em Direito na UFMG, depois eu fui para Medicina na Federal do Rio de Janeiro. Então, assim, resumindo, sou a louca que ama estudar. Essa que é a verdade. E eu venho justamente para trazer estratégias para quem está aí do outro lado, precisando de ferramenta para conseguir focar, ter resultados no EAD, porque a gente sabe o tanto que isso é fundamental. Então, sem blá blá blá, vamos direto, até anotei aqui, ó, porque é muita coisa que eu quero falar para vocês. Então, a primeira coisa, maior erro do aprendizado que tem rolado no EAD se chama, número 1, a abdicação do ritual de estudo. O que eu tô falando? É muito comum, quem aí tá estudando de EAD, às vezes, primeiro, começa o EAD pelo celular. Se tá um EAD pelo celular, eu sei que celular ajuda, blá, blá, blá. O que eu tô falando é com relação a condicionamentos neurais mesmo. O que seu cérebro já vinculou que é motivo de foco ou não. Se o celular é ferramenta de trabalho ou motivo de dispersão, exemplo, Facebook, Instagram ou qualquer outra ferramenta, se você for estudar pelo celular, em momento algum você criou esse vínculo, agora eu vou estudar e eu preciso de foco e eu vou me concentrar. O celular hoje, ele está condicionado como motivo de dispersão. Então, a primeira dica é a seguinte, se possível, escolha um lugar para estudar. Não é na cozinha, não é deitado na cama, porque senão vem aquelas perguntas, né? Não sei o que acontece, que quando eu vou estudar eu durmo. É claro que dorme, meu filho, você já condicionou que quando você vai deitar você vai dormir, ou então você vai ver Netflix, né? Então, primeira coisa é fundamental que vocês ritualizem o processo de estudo, tá? O que significa ritualizar o processo de estudo? É escolher um ambiente em que você vai fazer o seu HBC, horas bunda na cadeira, que o seu cérebro vai entender que aquela iluminação, que aquela posição, que aquela postura, que aquele ambiente é para te deixar focado para o estudo. Ai, Cíntia, mas isso parece idiota. Olha, nós somos igual cachorrinho. Não sei se quem está aí do outro lado já viu o experimento de Pavlov, por exemplo, que ele tocava um sininho e o cachorrinho começava a salivar porque ele já tinha expectativa de receber uma carne. A gente é do mesmo jeito, a gente funciona muito por condicionamento o tempo todo. E esse condicionamento vem pelo ambiente, pela iluminação, pelos recursos que estão em nossa volta, por todas as ferramentas. Então, se cerquem de ferramentas que vão favorecer esse condicionamento. Agora, é claro que condicionamento não significa porque você sentou uma vez no seu escritório, naquele ambiente para estudar, que de cara você já vai conseguir se concentrar. Condicionamento requer tempo, exposição e prática. Alinhados? Então, sobre a primeira sugestão, ritualização dos estudos. Tenha um ambiente para estudar e ferramentas à disposição. Segunda coisa, eu sei que hoje em dia as pessoas querem aprender ocupando momentos de ócio ou momentos de atividades corriqueiras. Então, uma pessoa quer, por exemplo, aproveitar o momento que está lavando louça para aprender. Aproveitar o momento que está cozinhando para aprender. Aproveitar o momento... E vocês sabem muito bem do que eu estou falando. O problema é que fere a primeira dica que eu dei para vocês, da importância de ritualizar os estudos, tá? Aí agora vamos para outra situação, tá? Para você aí tornar mais produtivo. Se você já ritualizou onde que você vai estudar, quais ferramentas vão estar disponíveis e preferencialmente em um computador, tá? Porque, como eu disse, o celular muitas vezes já está condicionado à dispersão. A outra dica que eu dou para vocês, gente, é retomem o uso do máximo de canais sensoriais que vocês puderem. O que seriam canais sensoriais? Gente, estudar e aprender transcende muito assistir a uma aula. Então, o que eu tô falando? Se você simplesmente der o play na sua aula, pode estar no seu espaço maravilhoso, ritualizado, que nem eu sugeri. Só que se você
não juntar os seus sentidos para que eles, de maneira integrada, atuem em benefício do seu estudo, a sua produtividade também vai ser baixa. O que eu tô falando? Fala, se você está do outro lado, fala comigo, VAC. Não consigo ouvir vocês, mas, por favor, fale em voz alta. Se permita. Fala. VAC. Isso, VAC. V-A-C. Isso é para você se lembrar de quais são os principais canais sensoriais, tá? De aprendizagem. V é de visual, ou seja, existe a informação que você escolheu para aprender. No momento que você aprende pelo canal visual, você vai gerar um código de memorização visual e também vai ser pelo visual que você vai se lembrar. Afinal, foi o canal que você usou. Essa mesma informação, ela pode ser aprendida pelo auditivo. Então, quem aí está me escutando, está aprendendo pelo auditivo. Só que se quem aí está me escutando, quiser tornar mais produtivo o que eu estou falando, eu sugiro que você combine o auditivo com o visual. Como que vocês vão combinar uma live, por exemplo, ou uma videoaula com o visual? É muito simples. Vocês vão começar a anotar o que é dito. Nossa, mas, anotar, que saco. Saco é não saber. Saco é a gente passar vergonha. Saco é não render, tá? Então, a dica é, quanto mais canais sensoriais vocês somarem, melhor o resultado. Então, parem de simplesmente ficar escutando uma live, simplesmente ficar ouvindo uma videoaula, alguma coisa do YouTube que você escolheu. Enriqueça os estudos somando outros canais, como por exemplo o visual. Então você anota quais que são as palavras-chave, quais que são os insights. Quando possível, pause. Gente, não é uma corrida, não é uma coisa assim, nossa, eu tenho que terminar esse checklist, ainda mais quando você compra curso de pós-graduação, tô nessa, né? Me lotei de pós-graduação, de neurociência aplicada ao aprendizado, psicologia aplicada ao aprendizado, tô nessa. Só que a gente vê aquele tanto de aula disponível pra gente aprender. E, pelo menos as aulas que eu comprei, muitas são aulas já gravadas e tal, então você vê aquele checklist. Muitos alunos ficam desesperados em cumprir o checklist, simplesmente assistir às aulas. Mas o ponto não é uma corrida, aprendizado é autodesenvolvimento. Então a gente tem que colocar a sandália da humildade, encarar aquele rito de aprender como algo que interessa a mim. Então a ideia não é finalizar a aula. A ideia é, sim, interagir com a aula, ainda que a aula esteja lá gravada. Ou seja, você está assistindo a aula, você vai pausar a aula, vai fazer as suas anotações, você vai, além de pausar, anotar, porque assim está fazendo, transformando, enriquecendo com o visual. Outra dica que eu somo, que eu uso demais, chama a técnica da evocação. Quem está chegando aí, muito bem-vindos. Então vamos tornar produtivo o EAD de vocês. No momento que você chega, já vai ter coisa também para aprender. E depois eu vou disponibilizar essa aula inteira para vocês também. O que é a técnica da evocação, que é super rica? Gente, eu uso o tempo todo. Técnica da evocação é muito simples. É assim, você aprendeu uma coisa na videoaula, aí você anotou em palavras-chave. E a minha dica é pause também. Depois que você pausou, faça uma releitura das palavras-chave que você construiu e conte com as suas próprias palavras o que aquelas palavras-chave sugerem. Então, eu vou mostrar para vocês, Cíntia estudando, né? Aqui, não sei se vocês vão entender meus rabiscos. Eu anoto sempre um tema central e vou ramificando aqui, ó, em palavras-chave. Isso aqui eu assisti no videoaula. E o que eu estou sugerindo? A partir dessa anotação, vocês vão contar para vocês mesmos a história. Ou então, vocês podem escolher uma audiência inexistente. Às vezes eu conto para minha planta, eu conto para minha gatinha, maravilhosa, aliás. Depois ela merece uma live dela, porque ela é muito linda. Hoje ela entrou na gaveta. E aí, a ideia da evocação é o quê? É você se valer da melhor estratégia de memorização, que é passar por tentativa e erro. Como que funciona? Anotou as palavras-chave
E é o que o Danilo está explicando aí. É como se você estivesse explicando o assunto para você mesmo. Perfeito, é isso. Você vai explicar o assunto com as suas próprias palavras, tá? E aí você vai monitorando, porque na hora que você faz isso, você percebe, pô, eu anotei essa palavra-chave aqui, mas esse tema não tá claro. E quando é uma EAD, é maravilhoso que você pode voltar. Por isso que eu tô falando que é fundamental a gente vestir a sandália da humildade, desligar o desespero e chegar ao final da aula e entender que 1 hora de aula de EAD pode significar 3 horas. Só que tenha coragem de enfrentar 3 horas, realmente você anotando as palavras-chave, fazendo esse processo de evocação, que é contar com as suas próprias palavras o que aquelas palavras-chave significam e verificar se aquilo foi aprendido por você. Afinal de contas, não faz sentido nenhum chegar no final da aula simplesmente para cumprir um checklist. Então, vendo aqui o que o Deiner comentou, o cérebro sempre vai querer economizar energia e fazer com que entremos no automático, vem no reptiliano. O que acontece? Se a gente, eu vou empolgando tanto que eu começo a suar, eu começo a... é muita emoção. O nosso cérebro, como o Deiner comentou, ele funciona, o sonho dele é sempre ir para o modo automático. O que significa que, mesmo em uma aula que tem conteúdo, que é para você ter um processo ativo, automaticamente ele vai querer se desligar. E quem aí nunca assistiu uma aula ou leu 10 páginas e já foi para outro pensamento, foi para Nárnia, né? Por quê? Porque o nosso cérebro ele fica muito mais confortável mesmo, com baixo gasto de energia e tudo mais. Por isso que é fundamental a gente criar elementos ativos que façam que a gente interaja com o conteúdo, interaja por meio da evocação, tentativa e erro, para que seu cérebro se mantenha desafiado, tá? Porque o que vai fazer com que a pessoa retenha o conteúdo é esse desafio. Então, para quem tá chegando aí, olha só, tô falando quais são os maiores erros no EAD e vou seguir nisso aí. Ficou clara aí a técnica da evocação? Ficou clara a importância de passar por tentativa e erro? E falando em tentativa e erro, tem uma outra técnica assim que é maravilhosa, super simples, que vem dos flashcards. Quem aí conhece flashcards? Alunos meus vão conhecer, né? Mas vão aí comentando. Eu peguei aqui, ó, alguns flashcards para mostrar para vocês. Eita, vieram só flashcards em branco. Broquei. A gente lida com isso. Flashcards são cartõezinhos, como esse aqui. O que vocês vão fazer? Depois que vocês assistirem a aula, que nem eu falei, anotando as palavras-chave, pausando quando necessário, se contando o próprio conteúdo do que você entendeu e tudo mais, e monitorando o que você fixou ou não, fazendo todo esse processo. Terminou a aula, o que eu sugiro é que vocês transformem isso em um mapa mental. Mapa mental merece uma live só dele, mas só para contextualizar vocês, é uma estratégia de anotação que se vale de palavras-chave. Então, no centro você coloca um tema e você vai ramificando com as palavras-chave. Ele permite que você tenha uma visão do todo e com os principais conteúdos. Tá? Mas aí, depois que você fez esse mapa mental, eu sugiro que de cada conteúdo abordado, você pegue e faça um flashcard para aquele conteúdo que você considera importante memorizar. Como que vocês vão fazer? Então, o flashcard é um cartãozinho assim. E eu já comentei que a base do aprendizado é tentativa e erro. Como que vai funcionar? Na frente vocês vão escrever o que você deseja memorizar. Corrigindo, vocês vão escrever um gatilho que te desafie a pensar no que você deseja memorizar. O que seria isso? Para quem aí está estudando para concurso público, às vezes é importante memorizar conceitos. Então, na frente você pode escrever o que é administração direta. E no verso você escreve o conceito. Ou então, quais os princípios da administração direta? E no verso você escreve quais seriam os princípios. Na frente, falando da minha área, né, do inglês, você pode colocar um gatilho não só por escrita, você pode colocar também uma imagem. Então, você desenha aqui uma
uma pessoa correndo e no verso você escreve run. E aí a ideia do flashcard é na frente colocar algo que desafie a pensar e no verso a respectiva resposta. Quem aí que já mexeu com flashcard? Quando vocês fazem o flashcard assim, em branco, em papel e tudo mais, algumas dicas adicionais seriam as seguintes. Primeiro, coloque número 1 na ponta e número 2 no verso, porque acreditem, eles vão se embolar e é importante que você organize o que é frente e verso do seu flashcard. Uma segunda dica é que com relação a idiomas, tem como você colocar na frente uma sugestão de sinônimo. Então, você está querendo aprender, ampliar o seu vocabulário. Você sabe o que significa rich. For example, Bill Gates is rich, Cynthia is not rich yet. Né? E aí você já sabe, rich, você quer sinônimo. Você quer, por exemplo, wealthy. E aí, na frente, você pode escrever rich. No verso, você escreve wealthy. Ou seja, você está lidando só com sinônimo, você coloca o sinal de igualdade. E no verso, você coloca o que você quer memorizar. Vale para antônimo, vale para conceito, vale colocar uma imagem na frente. Gente, ficou claro o uso do flashcard? Ele é super rico, super versátil e ainda dá para você selecionar quais flashcards que você quer levar consigo, tá? Ao invés de você ter que levar um livro inteiro, você leva só aqueles flashcards. Ai, Cíntia, mas que livro, eu sou super moderna, eu não leio essa coisa de papel, nem carrego o livro, eu mexo com tudo que é tipo e-book e tudo mais. Mas convenhamos, você ficar com, beleza, o e-book você não tá carregando propriamente, mas você tem que ficar catando a página que você quer estudar, seria muito mais fácil você já ter os seus flashcards separados do que você quer memorizar. Sobre flashcard, antes da gente fechar, para quem está chegando aí, flashcard é uma ferramenta maravilhosa, quem puder aí digitar flashcard, porque eu não estou conseguindo digitar agora. Flashcard é uma ferramenta incrível, eu pessoalmente prefiro esse do papel, porque ainda me possibilita outra ferramenta de memorização, que é usar o movimento. E toda vez que, é sempre pensar, quanto mais engajamento, quanto mais você participar do processo, mais rico vai ser o resultado. Então, imagina só, uma coisa é você digitar, outra coisa é você desenhar as letras. Então, para o nosso cérebro é muito diferente o desenho da letra A e o teclar a letra A. Isso é completamente diferente. Quando você desenha, você está mexendo além do visual, que é um canal de memorização que eu citei, como você também está mexendo com um canal sinestésico. Aqui, sinestésico com C. Quem aí em física estudou cinemática, né? Cinemática mexia com o quê? Distância, velocidade, aceleração. É a física do movimento. Gente, diga-se de passagem, já dei aula até de física. E para ajudar os meninos a memorizar, já que a gente está falando de técnica de memorização, uma outra técnica de memorização é você dar sentido para aquilo que não tem sentido. Porque a nossa memória, ela depende de pegar elementos novos e de alguma forma vincular com o que a gente já tem, né? E aí, fórmulas de física, ainda que você consiga descrever como que funciona a fórmula e tudo mais, e no ensino médio você não precisa ficar entendendo ou descrevendo a fórmula o tempo todo. Então, um recurso maravilhoso para memorizar é criar, por exemplo, música, sonoridade, ou seja, dar sentido para aquilo que não tem sentido. E aí eu lembro que tinha, por exemplo, as fórmulas D igual a VOT mais ou menos AT2 sobre 2, V2 igual a V02 mais 2AD, V igual... Não, gente, ninguém passou por isso? Ou então, outra forma de dar sentido que muitas pessoas usam é um acrônimo. Quem aí foi memorizar os planetas e fazia minha vovó, não? Então tá, gente. Mas a ideia é, acho que só a Lorena aqui entendeu as minhas piadinhas. Aqui ninguém fez música. Ou, eu, por exemplo, paroxítonas. As paroxítonas vão ter acento se são terminada com as letras que agora virão, não? Enfim, fiquem com essa dica. Se vocês
criarem sentido para aquilo que aparentemente não tem sentido. Isso também é uma forma maravilhosa de memorização. Ou seja, olha o combo de coisas que eu já passei para vocês. Fazer uma sonoridade, criar um acrônimo. O que é um acrônimo? Pegar as iniciais do que você deseja memorizar e formar uma palavra. Então, em química, na tabela periódica, tem um acrônimo, por exemplo, macho. Macho, para lembrar de M de metais, A de ametais, C de carbono, H de hidrogênio, O de oxigênio. Então, essas são ferramentas maravilhosas de memorização. Criar acrônimo, pegar as iniciais do que você deseja memorizar, ou então fazer uma sonoridade, fazer uma musiquinha. Estudar ajuda. Aí, às vezes, quem tá aí me assistindo pensa assim, ai, que coisa de criança, que coisa idiota, ai, até parece. Ou então, eu não tenho criatividade suficiente para poder fazer essas coisas. Gente, não precisa ficar preocupado do negócio ficar maravilhoso, tá? Ele tem que fazer sentido para você. Se vocês vissem as minhas anotações, tem muita coisa, mesmo o papel que eu mostrei para vocês aqui, é ridículo. Aqui, ó, por exemplo. São anotações simples com palavras-chave e quando eu preciso lembrar de vários princípios, eu pego as iniciais, tento fazer uma palavra, tento fazer uma expressão e ainda que aquilo fique ridículo, tá tendo mais sentido, e sem sentido a gente não memoriza, né? Tá tendo mais sentido que eu deixar as coisas completamente avulsas. E a nossa memória não funciona dessa maneira avulsa. Lendo aqui os comentários, gente, vocês podem ir colocando aí as dúvidas aí de quem tá estudando para EAD. O Danilo diz que esse tema é super importante, né? Então vai colocando aí as dúvidas. Marília falando, quem dera tivesse tido um professor assim. Lorena, demais. O juiz mandará penhorar tantos bens quanto bastem para a garantia do juízo. Musiquinha para a primeira etapa do AB. Essa musiquinha não sei cantar. Podemos até fazer um ritmo aí. E Pachecão. Pachecão ficou super famoso justamente com essa pegada de criar música e dando sentido para as fórmulas. Gente, olha, não tá tendo engajamento essa live. Que é isso, gente? Mó legal o tema. Ó, anotei aqui, ó. Outra sabotagem de quem está estudando para EAD. Se você está aqui, então você precisa saber dessa sabotagem. Que a sabotagem é o seguinte, além de as pessoas simplesmente estudarem sem qualquer ritual, em qualquer lugar e acumulando tarefas, ou seja, ao mesmo tempo que está estudando, está lavando louça, está fazendo qualquer outra coisa, um vício que eu já comentei, né? Para tudo! Já foi provado pela neurociência que o nosso cérebro não é multitarefa. Imagina aí que quem está assistindo a live pode pensar assim, mas você não me conhece, você não sabe o tanto que eu consigo fazer de coisas ao mesmo tempo. O negócio é o seguinte, nós conseguimos acumular tarefas, mas, pay attention, a cada tarefa que você acumula, piora a qualidade daquela tarefa que está sendo feita pelo consciente. E piora, a gente não consegue também acumular tarefas de nível consciente. Vou dar exemplo. Quando uma pessoa está dirigindo, ela, beleza, está dirigindo. E se ela já tiver domínio da direção, quem está dirigindo ali pode até ser o inconsciente, porque quando a gente automatiza um comportamento, isso vai pro inconsciente. Tocou o telefone, ou essa pessoa está conversando com alguém no carro. Então ela está acumulando tarefas. Ela tem uma tarefa em nível inconsciente e outra tarefa em nível consciente. Não tem como manter duas tarefas ao mesmo tempo em nível consciente. E aí a pergunta é, qual tarefa que vai ser assumida pelo consciente? Consciente, fala comigo, consciente. Isso mesmo, consciente. Complexo. Então, tudo que é tarefa considerada complexa vai ser assumida automaticamente pelo consciente. Tudo que é então racional, que demanda mais energia, que demanda mais trabalho
vai ser assumido pelo consciente. Trabalho que eu falo mental, tá, gente? Quando for uma tarefa, fala comigo, intuitiva. Quando for uma tarefa intuitiva, vai ser assumida pelo inconsciente. O que seria uma tarefa intuitiva, uma tarefa assumida pelo inconsciente? Vai ser aquela tarefa que muitas vezes, por ter tido muita repetição, ela foi automatizada e jogada pro inconsciente. E aí, quando a gente tem essa situação de uma pessoa dirigindo um carro, conversando com alguém no telefone, dessas duas tarefas, a mais complexa provavelmente vai ser considerada a falar no telefone. Imediatamente, a direção, o volante, foi jogado pro inconsciente. Por isso que muitas pessoas batem o carro porque não enxergam o motoqueiro. Eu sei que motoqueiros brotam, tá, gente? Eu sei disso. Mas o outro fenômeno pra gente não enxergar motoqueiros é porque a gente tem o hábito de acumular tarefas, tá? Por isso que tantos acidentes acontecem. Então, se você está querendo aumentar a sua produtividade, desligue as tarefas automáticas, desligue as tarefas assumidas pelo inconsciente para que o seu estudo foque apenas na tarefa que você escolheu, que você se propôs, que é estudar, seja lá o que for. Então, voltando para as dicas, vocês vão ver que elas estão todas conectadas. Então, a primeira dica que eu falei sobre a importância da ritualização do estudo significa também que você vai desligar todas as distrações. Você vai desligar o seu celular, você vai desligar os seus familiares momentaneamente. Sim, é necessária essa negociação. Ainda mais em home office, todo mundo tá à toa, né? É como se estivesse sempre disponível para qualquer tarefa doméstica. Então, essa conversa com os seus familiares é fundamental. Negocie com eles. Olha, quando eu entrar naquele meu espaço ali do estudo, não fala comigo, não me interrompa, porque eu estou no momento de estudar. Essa ritualização ela vai te ajudar, inclusive porque eu tenho certeza que você aí precisa, que é o quê? Concentração. Para desenvolver a concentração, a gente não precisa necessariamente começar a meditar. A gente precisa fazer o básico. A gente tem que fazer o básico, que é o quê? É escolher uma atividade, escolher o que a gente vai estudar, negociar com as pessoas, com os familiares, para não interromper a gente, porque, como a Marília está falando, demanda disciplina e toda hora a gente está sendo bombardeado por informações, então a gente tem que ser capaz de escolher qual tema que a gente quer aprender, focar naquele um tema, tirar todas as distrações que a gente consegue previamente identificar. É claro que pode às vezes passar ter uma explosão, alguma coisa pode acontecer, mas a maioria das distrações a gente consegue prever. Então, desliguem todas essas eventuais distrações e foque. Outra dica muito, muito importante nessa ritualização do estudo, gente, seria o seguinte: muitas pessoas colocam o celular para monitorar o tempo do estudo. Qual que é o problema? Cada hora que você vai pegar o celular para monitorar as horas, lá já tem um monte de notificação. Já tem um monte de coisa que fala assim, você não precisa estudar agora. Às vezes foi aquela pessoa do Tinder que te curtiu. Sei que vocês aí sabem do que eu tô falando. Às vezes foi uma mensagem do WhatsApp, às vezes foi alguma outra notificação. Gente, então, se vocês puderem monitorar as horas de outra forma, sem ser pelo celular, ou então colocando um despertador a hora que for encerrar. Então, se você definiu que você vai estudar de 7 às 8, coloca um despertador 8 horas. E só aceita que você vai levantar a bunda da cadeira quando o despertador tocar. Isso ajuda, isso que a Marília comentou, da importância da disciplina. Disciplina não é sentar uma vez que você já vai ter foco. É uma construção. E você ritualizar onde você estuda, identificar distrações e eliminar essas distrações. Usar recursos que te ajudem a focar ajuda demais. Estamos alinhados nisso? Porque agora eu vou dar mais dicas para vocês estudarem e renderem mais os estudos. Gente, uma coisa que eu quero acrescentar aqui, ó, para fechar esse nosso bate-papo, é que, como eu disse anteriormente, a gente aprende quando passa por tentativa e erro. E agora eu quero compilar várias dicas de tentativa e erro, que é um processo super rico de aprendizagem, para que vocês tornem, de fato, produtivos
os estudos, Produtivo Estudo pelo EAD. Primeira ferramenta que eu falei foi qual? Fazer os flashcards. Aqueles cartõezinhos aqui. Na frente você põe a pergunta, no verso você põe a resposta. Esqueci de comentar que tem um aplicativo muito legal que chama Anki, A-N-K-I, que é para fazer flashcards. Então você pode fazer lá. Quando fizerem os flashcards, é legal que você separe por categorias, porque o nosso cérebro atende por categoria e hierarquia, tá? Isso aí vale também para uma outra live. Segunda dica de tentativa e erro que eu passei para vocês foi a evocação. Então, quem tá chegando aí, obrigada Marília por ter anotado aí. O que é a técnica da evocação? Você anotou as palavras-chave e você se desafia a falar com as próprias palavras sobre aquele tema. Isso é uma técnica super rica que eu uso o tempo todo. Tô assistindo uma coisa, anoto, conto com minhas próprias palavras. Tô assistindo, pauso, conto com minhas próprias palavras. Terminou o vídeo, eu me desafio a contar a palestra inteira com minhas próprias palavras. Talvez você aí do outro lado esteja pensando assim, mas eu não tenho esse tempo todo. Você tá achando que? É aquela coisa, né? Já tá pegando o boi que eu tô fazendo minha pós. Já tá pegando o boi que eu tô fazendo um curso tal. E aí vai para a dica que é fundamental, que é o seguinte: aceite. O nosso cérebro, como ele está sendo bombardeado por muitas informações, e ele também tem alguns processos de escolha, muitas vezes arbitrário, no que ele vai absorver ou não, ele tem um mecanismo que é o seguinte, pay attention, em 24 horas. Repito, em 24 horas ele deleta de 50% a 80% da informação apresentada. No final de um mês sobram 2%. E aí, você que está me ouvindo aí, talvez esteja pensando assim, eu não aprendo nada porque eu estou estressado, eu não aprendo nada porque eu sou burro, não aprendo nada porque é difícil, blá blá. Beleza, essas variáveis podem existir, não vou mentir, mas você aplicando estratégia de memorização, com certeza você vai driblar muito mais e ter melhores resultados do que você tem tido. Então, o negócio é o seguinte, se você continuar assistindo de maneira passiva o conteúdo, o que é passiva? Sem passar por tentativa e erro. Aquele processo meramente de esponja, que você é apresentado a algo e você só fica lá, né, na melhor das hipóteses, esponja. Isso quando seu cérebro já não foi para Nárnia, né? E aí o pior junta que esse processo passivo esponja já é muito ruim. Quem aí que já viu aquela pirâmide do aprendizado? Uma pirâmide que mostra que na ponta, onde você menos aprende, os 5%, é quando você simplesmente está vendo um conteúdo, e a base, 95%, quando você de fato aprende um conteúdo, 95% seria no momento que você ensina. Então, por isso que a técnica da evocação ela é tão eficiente, tá? E aí, junta que normalmente as pessoas ficam assistindo de maneira passiva, ou seja, sem se desafiar, sem tentativa e erro, acumulado com multitarefa. Piora em qualquer ambiente. E, por fim, sem se proteger do fenômeno da transitoriedade. O que é o fenômeno da transitoriedade? É o que eu acabei de falar, falei há pouco, sobre a nossa memória deletar de 50% a 80% em 24 horas e no final de um mês deletar 2%. Ressalto que o que ela deleta é aquilo que ela registrou. Quando a gente está em processo de multitarefa, quando a gente soma várias tarefas para fazer ao mesmo tempo, muitas vezes sequer registrar aquela informação a gente registra. Então vocês estão vendo o tamanho da treta? Para fechar, gente, para vocês melhorarem os estudos de vocês, tá muito simples. É vocês encontrarem um ambiente de estudo, desligar as distrações, escolher o que você vai estudar, tirar essa história de o que importa é acabar o conteúdo. Isso é muita imaturidade, isso é infantilidade que todos nós temos. Por isso que conscientemente eu tô aqui, querendo acordar vocês. A ideia não é terminar o vídeo, a ideia é aprender o que tem naquele vídeo. Então, é importante que vocês interajam com o conteúdo, que vocês pausem, anotem, façam evocação, contem com as próprias palavras, terminam o vídeo, revisem. E se você acha que você não tem tempo para fazer tudo isso que eu tô falando, você também está me falando que não se importa em jogar fora o tempo dedicado para aquela 1 hora.
Então, quem tá chegando aí, eu tô falando de quais que são as tretas dos estudos e como resolver, e tô chamando vocês aí pro fato de realidade. Quem aí quer pagar um curso de 2.000 conto de EAD para simplesmente ficar colocando check, cara, você é um burro imaturo e tá jogando dinheiro fora. Se quiser eu te passo minha conta para você passar o dinheiro, entendeu? Porque não é assim que a gente aprende. Se você quer de fato aprender, você tem que sentar, se dedicar, interagir com o conteúdo, anotar, se desafiar do que você lembrou e de preferência eu faço isso, eu faço uma apostila de cada conteúdo de cada curso que eu faço. Porque eu tô pagando aquilo, ou às vezes eu escolhi um conteúdo gratuito, porque tem muito conteúdo gratuito maravilhoso. Essa live, por exemplo, é uma live gratuita. Diga-se de passagem, gente, gratuita, tá? Não é gratuita, não. Tô arrasada porque eu já recebi 3 vídeos do povo falando gratuito e eu morri, né? De tongo, o tema hoje não é português, mas brevemente fala-se gratuito, isso, gratuito. Então, assim, tem muito conteúdo gratuito disponível, mas a ideia não é a gente ficar compilando um monte de curso. A ideia não é ficar pagando só pra gente resolver o ego, aquela coisa do preciso comprar para resolver uma dor, que é o desespero de ter acesso ao curso e nunca acessar. A ideia é você comprar, acessar e administrar, gerenciar para se certificar de que aquele conteúdo você de fato aprendeu. Gente, agradeço demais a companhia de vocês, alguns que começaram aí, foram até o final comigo, agradeço o carinho. Eu, assim, do fundo do meu coração, o que eu quero com essa live é realmente despertar em vocês a ideia de assumir a responsabilidade pelo aprendizado, tá? É você falar assim, poxa, eu quero aprender esse conteúdo, então é anotar, é interagir, que nem a Marília comentou aí, é revisar, é você se propor acessar de novo aquele conteúdo, é você ao longo do dia revisitar o conteúdo, tá? Gente, foi um prazer enorme e quem assistiu a live, depois me manda comentários, eu sou fácil, eu só te faço acesso, ok? E falem comigo, podem me mandar dúvidas também, que vai ser um enorme prazer ajudar vocês. Beijo! Ô Flávio, tô doida pra entrar no MEC, tá? Arrasada com o nosso sistema, diga-se de passagem. Arrasada! Aliás, já fica a dica, vou ter que mudar esse meu posicionamento, ao invés de acelera inglês, vai ser algum posicionamento relacionado à aprendizagem, porque a aprendizagem no Brasil tá dureza. Beijo!